Sabe aquelas histórias de Aladim, Ali Babá? Quase todo mundo conhece, né? Elas vêm de uma coletânea chamada As Mil e Uma Noites. Mas o que pouca gente sabe é que a versão que a gente conhece hoje é, na verdade, o resultado de uma batalha. Uma verdadeira guerra de tradução que acabou moldando o jeito que o Ocidente enxergou o Oriente por séculos. E é essa a história que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender essa guerra, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Pensa só, Europa do século XVIII. O que será que tinha nessas histórias que veio do Oriente que conseguiu capturar a imaginação de todo um continente de um jeito tão, mas tão profundo? Essa é a pergunta-chave para a gente entender tudo o que aconteceu depois. E o mais fascinante é que o que atraiu não eram só as histórias de gênios e lâmpadas mágicas. O que realmente fisgou os europeus foi a própria estrutura da obra. A ideia de que contar uma história podia literalmente salvar sua vida, como a Sherazade fez. Tinha também aquela estrutura de boneca russa, sabe? Uma história dentro da outra que parecia não ter fim. E claro, a fantasia de um esplendor oriental, de um lugar exótico e cheio de riquezas. No fim das contas, a obra não era só entretenimento, era quase um manual sobre o poder de uma boa narrativa. Bom, aí a gente avança um pouco, chega no século XIX, e a história de As Mil e Uma Noites no Ocidente vira um conto de dois tradutores. Duas visões que eram o dia e a noite, sabe? Eles pegaram o mesmíssimo material original e criaram obras que mal pareciam parentes. E a rivalidade, olha, era séria. De um lado, a gente tinha um acadêmico super rigoroso, do outro, um aventureiro pra lá de extravagante. E cada um deles batia o pé, dizendo que a sua versão era a única que representava de verdade a essência da obra. Então, chegou a hora da gente colocar esses dois rivais cara a cara. Edward Lane, o erudito, contra Richard Burton, o sensacionalista. E quando a gente compara a abordagem de cada um, a gente não está olhando só para duas personalidades diferentes, não. A gente está vendo um retrato nas tensões culturais da própria era vitoriana. De um lado, então, a gente tem o Edward Lane, pensa num estudioso, um lexicógrafo respeitado. Para ele, as histórias eram como uma ferramenta etnográfica. O objetivo dele era usar o texto para documentar, para explicar a cultura do Egito. Já do outro lado, totalmente diferente, está o Richard Burton, um explorador, um aventureiro fascinado pelo que ele via como exótico. Ele queria que a tradução dele fosse uma viagem, uma imersão total naquele universo. E essas filosofias tão opostas, claro, acabaram criando textos que mal se pareciam. A versão do Lane, lá de 1838, era bem sóbria, acadêmica, e ele cortou tudo o que considerava impróprio. 50 anos depois vem a versão do Burton, que é o extremo oposto. Ele mesmo dizia com orgulho que a sua era completa e não castrada, mergulhando de cabeça no erotismo e na linguagem super floreada do original. E essa diferença toda ia parar até nas notas de rodapé. As notas do Lane eram super acadêmicas, explicando costumes sociais, práticas culturais, e ele até colocava ilustrações que ele mesmo fazia. Já as notas do Burton, essas ficaram famosas. Eram investigações super detalhadas sobre costumes sexuais, com um nível de detalhe que era assim bem chocante para a época. E aí a gente chega num ponto crucial. Eles não estavam escrevendo para as mesmas pessoas. O Lane publicou a obra dele para um público geral mais educado, sabe? Saiu até pela Sociedade para a Difusão do Conhecimento Útil. Já o Burton fez uma coisa totalmente diferente. Publicou de forma privada, vendendo por assinatura para um grupo bem exclusivo que, ele imaginava, não ia se chocar com o conteúdo explícito. Mas aqui é que a história dá uma virada. E que virada! Porque apesar de todas essas diferenças, de eles parecerem polos opostos, os projetos dos dois serviam a um propósito muito parecido. Um propósito que era a cara da época em que eles viviam, a era do Império Britânico. Pode parecer estranho à primeira vista, mas por trás da fachada de um super estudioso e da de um aventureiro sensacionalista, existia um objetivo em comum: o projeto colonial. As duas traduções, cada uma do seu jeito, acabaram virando ferramentas para entender, categorizar e, no fim, definir o que era o Oriente, mas sempre a partir de um olhar ocidental. E a principal ferramenta para esse projeto era uma coisa chamada expurgação. Basicamente, é o ato de tirar partes de um texto que são consideradas impróprias ou ofensivas. Tanto Lane quanto Burton fizeram isso, mas o que cada um escolheu cortar e por quê, nossa, isso revela muito mais do que só a moral da época. Olha só que interessante o caso do Lane. A edição dele não era só sobre tirar as partes eróticas. Ele muitas vezes tirava ou diminuía as referências ao Islã.
apresentando uma cultura que parecia mais secular, mais fácil de entender e, por consequência, mais fácil de ser estudada e, implicitamente, controlada por uma potência colonial. E se ainda existia alguma dúvida sobre essa ligação toda, o próprio Burton fez questão de acabar com ela. No final de um ensaio enorme que ele escreveu, ele simplesmente solta essa pergunta, ligando de forma direta o projeto de tradução dele com o projeto de colonização. É uma frase chocante, né? Então, depois de tudo isso, o que essa história de rivalidade e império nos diz? Diz algo fundamental sobre o que é traduzir. Mostra que a pessoa que traduz nunca é só uma ponte transparente. Ela se torna, na prática, uma coautora, alguém que reescreve a obra com um objetivo próprio. Tem uma frase do grande escritor Jorge Luiz Borges que, nossa, resume isso perfeitamente. Ele disse que os grandes tradutores, como o Lane e o Burton, não só traduziram o texto, eles se apropriaram do texto. Eles o refizeram à sua própria imagem. E isso descreve com perfeição o que aconteceu com As Mil e Uma Noites. No fim das contas, a grande lição que As Mil e Uma Noites nos deixa é que toda tradução é uma interpretação, moldada pela sua época e por quem a está fazendo. E isso nos leva a uma pergunta fundamental que vale para qualquer livro que a gente lê. Quando um texto viaja pelo tempo e por outras línguas, que história a gente está lendo de verdade? A do autor original ou a de quem a recontou para a gente?